vocês, tá bom? Medicina interna ambulatorial. Abram o capítulo de chikungunya, e zika e dengue, arboviroses, né? E aí tem um autor aqui que vocês conhecem. Não, ele Não é para me vangloriar não, gente, mas é para dizer que muito que eu vou falar aqui para vocês tem nesse capítulo. Então, quando vocês forem ler o capítulo, parece o que o professor Teógenes falou. Claro, né? Eu que participei, então tá bem bacana, tá, gente? É baseado em caso clínico, então muito do que a gente vai fazer, no final tem um resumo aqui de como você diferencia as 3 arboviroses, né? Então, vale a pena, leiam por ele, tá bom? Logicamente que... O senhor vai sortear isso aí, professor? Rapaz, isso aqui é uma recordação que eu tenho, né? Foi uma recordação boa. Eu lembro que quando a gente participou do livro, aí acabou. Eu estava no hospital, chegou um colega, até eu tenho um presente para você. Aí, não, por sua contribuição ao livro, obrigado. Né? Eu acho que saiu um prejuízo a editora, porque cada autor aqui ganha um livro, né? O professor Jobson também está aqui. Steven Jobs. Na época o Jobson, ele era, eu acho que ele era residente. Graduação em medicina, residência em clínica, residente de reumatologia. Né? Ele é fantástico. Ele era residente. 2001 então, né? 2001? Não, que é isso? 2001? Obrigado. Não, 2001 não. 2001 nem eu estava na faculdade. Estava não. Ele tá no... Estava em vias de acesso. Foi o primeiro ano do vestibular. Aí. Foi o ano que eu fiz vestibular, 2001. E o ano que a Leca nasceu aí? 2000 o quê? 2001. Nossa, 2003. Ah, é 2002. Leca não tinha nem nascido. 2002. 2002 eu lembro até o que é que eu estava fazendo no meio do ano. Assistindo a Copa, 8 horas da manhã. Era no Japão. Era Japão. Era uma loucura. Japão e Coreia. Gente, era uma loucura. O pessoal, quando tinha jogo do Brasil 3 horas da manhã, eu lembro que teve um jogo 3 horas da manhã, o pessoal começou a beber, tipo, 8 horas, 10 horas da noite. Ou seja, na hora do jogo já estava todo mundo pirado. E aí, muitas vezes tinha jogo 6 da manhã. Aí o pessoal emendava, né? Ah, vamos assistir o jogo. Ainda bem, né? Que as coisas mudam, né? As pessoas evoluem. Graças a Deus. Acho que se eu fosse fazer hoje um negócio desse, eu ia ser uma semana para me levantar. Não faria, né? Eu iria para o hospital. Não faria. Eu iria para o hospital. Não iria voltar para casa, iria para o hospital lá, ficar deitado. Ave Maria, Deus me livre. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? Arbovirose, eu acho que vocês foram bem no diagnóstico, chikungunya. Agora, a dupla, por que que chamou a atenção e certo o diagnóstico de chikungunya para vocês? O quadro articulado, ela era articulado. muito exuberante, né? Assim, a queixa dela era muito de dor e edema, e já vinha assim, mais arrastado, o tempo, né? O tempo de 15 dias, e assim, ainda tinha gente doente na comunidade. Febre também, né? Período de febre. Perfeito. Gente, esse tema cai em prova de residência na múltipla escolha, certo? E geralmente quando cai, eles colocam um quadro clínico de arbovirose e colocam ABCDE. Dengue, zika, chikungunya. Então, com a história, tu dizer qual é. E aí ele coloca para misturar alguns diagnósticos diferenciais, como febre amarela, como malária, como leptospirose, que é uma doença que simula muito dengue. Né? Todo mundo esquece de leptospirose, mas leptospirose pode ser igual a uma dengue. Inclusive com plaquetopenia, fenômenos hemorrágicos, né? E antavirose, né? Que é uma doença também promovida pela urina do rato. Né? Então, e período de chuva. Então, gente, lembrem desses diagnósticos diferenciais, valorizem a ocupação do paciente, principalmente se ele for da construção civil, né, para lembrar de leptospirose e antavirose, e fizeram uma pergunta que é muito pertinente sobre viagem. Se essa paciente chega dizendo que veio do norte, gente, febre amarela, malária, né? E aí a gente amplia o diagnóstico diferencial. Um outro diagnóstico diferencial que pode acontecer, principalmente com dengue, é Covid. Covid também pode ter pouco sintoma respiratório, principalmente agora
no pós-vacinação, e muito mais adinamia, mialgia, quadro típico de dengue, por exemplo, tá? Então, assim, gente, quando você vai diferenciar as 3 arboviroses, a rigor, as queixas clínicas são semelhantes. Todas dão febre, dão manchas, dão do articulado, do muscular, todas dão cefaleia, mas é importante que você tente categorizar, caracterizar cada sintoma, isso vai te ajudar. Por exemplo, o que é que chamou a atenção nesse caso? O acometimento articular. Quando eu tenho um paciente que ele já chega com a queixa de dor articular, eu tenho que ir para a chikungunya. O que é que chama a atenção no dengue? A dinamia. É um paciente prostrado. É um paciente com muita mialgia, muita adinamia. E o que é que chama a atenção da zika? Quadro cutâneo mucoso. Paciente que fala muito, conjuntivite também. O paciente com zika, o que é que chama a atenção muito nele? É o acometimento cutâneo e o prurido, que é intenso. Alguém aqui já teve zika? E aí, Renata, conta a tua experiência, compartilha. Foi na minha lua de mel. Meu Deus, na lua de mel. Foi. Toda Pelo amor avermelhada, coceira. Incomoda, né? Os olhos bem avermelhados. Como é que ficou o teu rosto? Vermelho, bem... A sensação que você tinha no rosto? Esquentava muito. Como se tivesse um sol. Era. Né? Na praia, o sol direto. Sensação Mas eu não deixei de ir insolação. para os passeios, eu fui para todos os passeios. Aí o pessoal olhava assim. A boca. Dava a sensação que a boca, né? Era. Gente, é isso. E muita coceira. Muita coceira. Então, esse é o quadro típico e a Renata foi um quadro típico. Não cai tanto estado geral. Não. Febre, Renata? Tive. Teve quantos? Quantos graus? 39. Alta ainda assim? Geralmente a febre é mais baixa. Era. É 38 na zika. E geralmente Demorou era à quantos dias de noite febre? que eu tinha essa febre. Mas à Dava um noite? suor, sabe? Era quantos dias tu teve de febre? Não lembro, mas foi pouco, não foi muito não. 2 dias, no máximo 3. Então, o que chama a atenção, gente, na zika é isso. É o quadro cutâneo, muito prurido, né? E geralmente a febre ela é baixa. Fica ali, geralmente são 2 a 5 dias. 2, 3 dias, encerrou a febre. Não foi assim? Foi. A grande preocupação em termos de saúde pública de zika tem relação à microcefalia. Sim. Né? Que a gente via que o risco de microcefalia na gestante era maior do que a população geral, principalmente, né, no primeiro trimestre da gestação. Então, essa era o grande temor na época, tanto que hoje é liberado sorologia para zika no pré-natal. Desde que justificado um quadro infeccioso, você consegue e os planos de saúde liberam. Tá bom, gente? Então, o jeitão da zika é esse. Como é que é o jeitão da chikungunya, gente? Normalmente a febre ela é alta, súbita, 39 graus, geralmente entre 39 e 40, acompanhado de um Hashimoto's, que ele é levemente pruriginoso, não chama tanto a atenção o prurido. Agora, eu falei do rosto da Renata, perguntei, porque a zika é o único das arboviroses que contempla a face. Então, olhe no olho e no rosto do paciente com arbovirose. Se você vira uma conjuntivite, um rache facial, leva muito à suspeita de zika. Geralmente, dengue e chikungunya poupa a face. Não era assim, Renata? Era. E era por onde começava. Foi por onde começou, o rosto quente e vermelho. Sim. É por aí que começa. Eu tive a mesma coisa, chato. Horrível. E eu tive artrite também. Fiquei tendo acometimento articular e tudo. Mas o acometimento articular foi leve. Uma semana eu lembro que eu dei um plantão, gente, nessa época da zika, no pós-zika, no HU, não no HC. Eu tive que entubar um paciente logo no início do plantão. A marca deu um problema que não subiu, eu tive que me ajoelhar. Aí, puf, na hora que eu me ajoelhei, entubou o paciente. Gente, agora me ajudem aqui. O que foi, professor? Gente, eu não consigo me levantar, vamos aqui. Aí veio um aluno do lado, outro, já! Aí, não, você tá bem? Não, eu tô ótimo, vou só me deitar. Acabando de dor. Poxa vida. Aí passei uns meia hora deitado. Deu melhorado. Mas eu não consegui.
Tu imagina, Leque, eu estou ajudando o staff a se levantar de uma... Oh, meu Deus. Que fase, né? E aí, pessoal, chikungunya chama atenção nisso. Atenção ao quadro articular, que é o que é muito pronunciado, tá? Mas eu vou falar um pouco das manifestações osteomusculares. A febre, geralmente, ela é de 2 a 5 dias, geralmente são os 3 dias de febre na chikungunya. E o que mais? E a cefaleia. Geralmente a cefaleia ela é mais generalizada. Aquela cefaleia retroorbitária ela é mais típica do dengue. Né? Então tem algumas nuances clínicas que te faz puxar para um ou para outro. Alguma dúvida, gente, nos sinais clínicos de chikungunya? Os sintomas? Nunca deveria escrever chikungunya, que eu nunca sei. Bom, eu sei como é. De tanto escrever na minha vida, né, eu... Aprendi, né? Chikungunya. CH... Não, espera, eu tenho que escrever. Escrever eu não consigo. É Soletrar não. Eu não consigo escrever essa palavra. Aí já escrevi errado. Chikungunya. Chikungunya, com Y no final. Vocês sabem o que significa chikungunya? Isso aqui é uma palavra do dialeto africano, de umas tribos indígenas africanas, que quando o cara tinha chikungunya andava todo, aí dizia chikungunya, né? Que é aquele que anda curvado. O cara andando todo troncho, né? É o nosso engembrado, né? A gente dizer, se fosse aqui no Ceará, seria o nome engembrado, né? Né? Aqui, aí lá, chikungunya, já havia um paciente andando, chikungunya. Né? É o troncho. Aí virou... É o paciente troncho. Pronto, é o troncho. É o paciente troncho, né? E aí, pessoal, é importante vocês definirem uma coisa na chikungunya, que é o tempo, né? A chikungunya, gente, ela tem uma classificação de aguda, subaguda e crônica, né? Que isso daí vai depender de cada guideline, de cada manual. Mas, normalmente, a literatura diz que 14 dias é a fase aguda. Entre 14 e 90 dias subaguda, que é a fase dessa paciente, e acima de 90 é a fase crônica, tá? Isso daí vai ser importante. Como a dupla falou, não fazer corticoide na fase aguda, mas não estamos na fase aguda agora, então é permissivo o tratamento com anti-inflamatório ou com corticoide. Não é objetivo nosso discutir tanto o tratamento, mas vai depender muito de guideline. O guideline brasileiro, ele é mais, digamos, tardio o início de DMARD, do que comparado com o da Sociedade Brasileira de Reumatologia. E aí vai uma crítica. O Ministério da Saúde, chutem aí quantos reumatologistas participaram do manual? Zero. Talvez a gente não tenha importância na chikungunya, né? Quase nada. Quase nada, né? Tem até pneumo lá. Meu Deus. Fechada. Política, né? Então, assim, o que os reumatologistas, né, eu digo para vocês fazerem, caso a chikungunya volte, sigam o guideline da SBR. Na fase subaguda, o que é que a gente fazia? Corticóide ou AINE, né, e já começava um DMARD que era o hidroxicloroquina ou metotrexate. Depois de 3 meses não melhorava, segundo DMARD. Não melhorava, imunobiológico. Então agora a gente já poderia ter prescrito um demais. Poderia, não estaria errado. Vocês teriam respaldo pela literatura. Crônica e aguda são quantos dias? Aguda é até 14, 14 a 90 subagudo e acima de 90 dias crônico. Ok? E aí, pessoal, aqui estávamos na fase aguda, e aí é importante que vocês tenham um paciente com chikungunya e vocês pensem sindromicamente. Eu vou chamar de chique vírus, tá? Que é como a literatura chama. Não tem nada de chique, né? Mas tudo bem. Eu tenho 3 padrões de chikungunya, pessoal. Certo? Eu tenho um padrão neuropático, que é aquele paciente que no pós-chikungunya evolui com muita parestesia, síndrome do túnel do carpo. Adivinha qual é o tratamento desse padrão? Anticonvulsivante, antidepressivo tricíclico, certo?
agentes neuropáticos. Aqui eu tenho o padrão sinovítico, que é semelhante à artrite reumatoide. Que aqui eu vou tratar com prednisona, AINE e DMARD. Isso na fase subaguda e na fase crônica. Na fase aguda é só analgésico e pronto, seja o que Deus quiser. E repouso. E aqui, gente, eu tenho um padrão de reumatismo de partes moles. E aqui, basicamente, eu vou tratar com anti-inflamatório e fisioterapia. Certo? Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Individualizem o tratamento do paciente com chikungunya. Na época da chikungunya, todo mundo era tratado com corticoide. Não é bem assim. Às vezes o cara ficava com uma tendinite do pé, né, do tibial posterior. Gente, é fisioterapia, não é metotrexato. A doença ali é mecânica. É o tendão que inflamou e está ali combatido, né? Certo? Não é um padrão sinovítico. Então, toda chikungunya subaguda e crônica tentem estadiar nesses 3 tipos de acometimento. Aqui como uma tendinite qualquer, aqui como uma AR e aqui como um padrão neuropático. Ok? A gente via muito erro na época e os clínicos dizendo que chikungunya era difícil de tratar, por quê? Porque achavam que tinha paciente que não melhorava com metotrexato, com prednisona. Claro, né? O cara com uma tendinite. Né? Então aqui você tem que ser bem clínico realmente entender a situação do paciente. Tá bom, pessoal? Tranquilo aí? É corticoide, AINE, DMARD, é? E DMARD. Exatamente. Mas não na fase aguda, né? Corticoide não na fase aguda. Não na fase aguda. Aqui já é fase subaguda e fase crônica. A fase aguda é só analgésico e repouso. A literatura, gente, recomenda que, inclusive, façamos já o metotrexato na fase subaguda para pacientes com fatores de mau prognóstico, que são fatores de risco de cronificação. Quais são esses fatores? Acima de 45 anos, hipertensão, diabetes, tabagismo, que tem doença reumática prévia, fez corticoide na fase aguda, que tem sorologias persistentemente elevadas, né? E aí, Felipe, aquele caso que você comentou de ontem, às vezes acontece o que? É erro laboratorial mesmo. Entendeu? Eu tive muitos pacientes que era a chikungunya em pessoa e sorologia sempre negativa. Aquele caso do Romão, que a mulher dizia que tinha chikungunya, só que o IgG dela era negativo. Agora a gente tem que ter atenção, porque pode ser um trigger para doença autoimune, né? Eu tenho paciente no meu consultório, até hoje acompanho, eu tenho 3, que até hoje estão com biológico por conta disso. Por conta de uma chikungunya. Inclusive dessas 3, 2 tinham um fator reumatoide anti-CCP negativo no início. Depois de 6 meses eu repeti e positivou. Então, a literatura até deixa essa dúvida, né? Tem até editorial, tem artigo, né, de opinião, falando, será que é a mesma doença? Será que isso é chikungunya? Ou foi um paciente que tem AR ali subclínico e desenvolveu uma AR? Eu acho que é isso. Né? Na minha opinião, chikungunya não cursa com erosão. Se tem erosão, é AR. É alguém que já tem uma predisposição, né? Vocês lembram lá da minha aula que eu mostro fase pré-clínica, fase imunológica? Eu acho que é um paciente que já tem um fator imunológico e aí tem um trigger, vem a doença. Né? Inclusive paciente com erosão e tudo. Era isso que ele achava, porque o exame de imagem mostrava erosão e ele tinha fator reumatoide positivo. Na minha opinião, essa paciente aí, ela pode ter tido chikungunya? Pode, mas teve um trigger, né, no meio aí. E fibromialgia, né? Ela tem sobreposição. Que complica mais ainda. Aí os exames vão ajudar. Um Doppler, ultrassom Doppler, né? O Romão pediu ultrassom Doppler para essa paciente do punho, porque faz na clínica escola. Pediu, só que ela não fez. Ele ficou... Mas faz lá. O André faz, o Façanha faz. Ah, é? Você pode falar. Faz. Como? Aqui no neuropático. Antidepressivo triciclo. Tá bom? Amitriptilina. Tá bom, gente? Não vai pregar balinha, não vai, não, nesses casos. Entra. Só que, ou então, Anticonvulsivante. só aí, né? Só no neuropático. Nem aqui no de partes moles, não, né?
anticonvulsivante não tem benefício nenhum para reumatismo em partes moles. Descompensação de fibromialgia. Gente, o que eu tinha aquela paciente com fibromialgia borderline ali, bem chikungunya, aí afundava. Professor, no padrão sinovítico, eu posso fazer AN tópico? Normalmente não fazíamos. Porque acaba que no padrão sinovítico você vai ter mais de uma articulação, né? Acaba que você, indo para o corpo todo, vai sistematizar. Essa paciente tinha um padrão migratório. Ela tinha no punho, aí outro dia era no cotovelo, outro dia... Essa paciente tem AR. Ela tem AR, eu concordo com ela tem AR, que no final não muda nada, metotrexato, né? Sim. Olha, as pacientes da triagem chegando lá, né? Era paciente nova no serviço, não era, filho? Ela era acompanhada pelo senhor, só que o senhor era? Lembra que era acompanhada pelo senhor? Aí o senhor já tinha dado, assim, tinha pedido os exames, aí ela retornou. Ah. E aí, fechou mesmo a R? Tava... Ela não fez os exames que ele queria para fechar 100%, né? Só que ela tinha um fator reumatóide positivo e tinha uns exames. E aí eu coloquei lá que ela poderia estar evoluindo para uma R. Exatamente, perfeito. Romuald concordou então? Concordou, claro. Em um momento ele questionou. Então estamos na linha, né? Sim. A minha dúvida era... Big Roma. A minha dúvida que eu perguntei para o senhor no início era porque ela dizia que já tinha tido chikungunya e que ela desenvolveu o quadro articular após a chikungunya. Só que o GG dela era negativo. E aí o Romão pouco acreditou, né, que seria um quadro de pós-chikungunya, que acha que realmente é a artrite reumatoide. Eu sei quem é essa paciente. É uma bem magrinha que fala, Mas essa paciente, ela aparenta ter tido chikungunya mesmo. Ela melhorou e depois piorou. Leca, você ia perguntar alguma coisa? Não, eu ia dizer que eu acho que talvez ela tenha tido chikungunya e foi o start para desenvolver a... É isso mesmo. Foi um trigger que a gente chama. Ou gatilho para desenvolver a artrite, né? Gente, chikungunya é uma doença riquíssima. Descompensação de várias doenças. Doença vascular. Seu pai deve ter pego muito paciente que piorou muito das varizes depois da chikungunya. Tinha muito. Muito. Insuficiência cardíaca, paciente infartando. Paciente que tinha doença coronariana e infartava, aí quando você ia para a história tinha tido um quadro febril articular ali perto. Não é porque tem o vírus centropismo ou por causa da resposta inflamatória? Acaba pela resposta inflamatória e por trigger mesmo, né, de doença. É uma doença maluca, gente. Chikungunya é uma doença meio... Ativa a autoimunidade. Eu lembro de um paciente que teve Guillain-Barré. Eu acompanhei no São Carlos, um Guillain-Barré pós-chikungunya. Teve uma menina, essa daí foi triste a história, ela até morreu, gente, essa menina. Tinha 29 anos. Ela era uma bailarina, fazia show e tudo. Aí teve um Guillain-Barré. O chikungunya, e realmente ficou com sequela. Aí quando ela estava no hospital, teve um desautonomia, uma arritmia e morreu. Foi assim, bem triste, assim, eu lembro, Ana Nova, fui lá umas 2 vezes responder parecer. Mas é isso, são coisas da medicina, né, gente? Pessoal, então vamos lá. As outras doenças, pessoal, dengue, por exemplo, né? Eu já falei um pouco da febre, o rash, né, que poupa a face. Geralmente é um rash de moderado a leve, né, diferente da zika. Eu acho que já falamos bem isso. Exames laboratoriais por caso, pessoal. Internograma, hemograma, ureia, creatinina, TGO, TGP, gama-GT, eletrólitos, o que vocês pediram. E aqui a grande lição, gente, é sorologia. De uma maneira geral, doenças virais. Primeira semana é detecção viral, segunda semana é sorologia. Tá bom? Qualquer doença é assim. Certo? Então, se tivéssemos na fase aguda, talvez valeria um PCR, um isolamento viral. Por isso que no dengue, Tereza, a gente pede o antígeno NS1, né, que é a antigenemia. E as condutas, gente, acho que vocês falaram bem, né? O paciente tem que ter repouso, começar um anti-inflamatório, né? E na persistência da artrite procurar o reumatologista, né? Acho que tem que ter esse direcionamento. Tomara que não apareça mais, né? Tranquilo, pessoal? Primeiro caso? Alguma dúvida? Então vamos lá.
Aqui Então, vai ser pro de chat, trás pra frente. pro OSCE a gente não precisa falar sobre quais exames pedir não, né, professor? Tipo a sorologia chique, o ELISA, a gente precisa pedir, né? PCR. Se você disser sorologia, nesse caso, sorologia para chikungunya, Não precisa dizer quais são, né? Mas Porque tem aquele negócio, 5 a 7 dias, até 5 dias eu posso pedir ELISA. Exatamente. Aí a partir de 7 dias eu peço IgM, GG. Moral da história, primeira semana, veja bem, o IgG, você pede a sorologia. O IgG, de qualquer exame laboratorial, ele condiz com a infecção dos últimos 3 meses. Então, se você tem um IgG positivo e um IgM negativo, quer dizer o quê? É muito provável essa infecção ter mais de 3 meses. O IgM, geralmente, ele fica positivo 3 meses. Soroconversão. Tá? A soroconversão. E aí, um outro fator de mau prognóstico é sorologia IgM persistentemente elevado na chikungunya. Que na prática a gente não faz. Por quê? Mas, professor, é uma coisa, na dengue, aí a gente teria que pedir o antígeno NS1. Se você suspeitou de dengue, teria que estar na fase Até 5, 7 dias. Isso, né? que é a primeira semana. Mas você só pede se for paciente de risco ou fora de janela epidemiológica, né? Isso, exato. Pedir o Exato. antígeno, a mesma coisa que pedir a RT-PCR não, né? É diferente, né? É outro exame. RT-PCR é um exame mais caro. Ele é mais caro. A diferença do antígeno é porque o vírus ele libera um antígeno que é detectado sorologicamente. É mais barato.